Olá, está no ar mais um Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Legislativo Capixaba. Veja como foram os trabalhos da última sessão ordinária da semana. Luciana, nesta quarta-feira, além da sessão ordinária, os deputados realizaram sessão extraordinária. O plenário aprovou o projeto que abre crédito especial no valor de 35 milhões e meio de reais para a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer. Segundo a proposta, o recurso será aplicado na construção e modernização de espaços esportivos no estado. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. O pedágio da terceira ponte está suspenso apenas de maneira provisória, mas pode ser definitivamente proibido. Este é o objetivo da proposta em tramitação na Casa. Confira os detalhes. Tramita no Parlamento Capixaba projeto de lei que proíbe a cobrança de pedágio na terceira ponte. A matéria, de autoria da mesa diretora, determina ainda que qualquer tipo de cobrança a veículos automotores na ponte deverá ser previamente autorizada pela Assembleia Legislativa. Antes de ser encaminhado para votação pelo plenário da Casa, o projeto vai ser analisado pelas comissões de Justiça e de Cidadania. Anchieta deve ser considerada a capital estadual do turismo religioso. Veja as informações sobre o projeto de lei que dispõe sobre o assunto. Está em tramitação na Assembleia Legislativa projeto de lei do deputado Rodrigo Coelho que declara o município de Anchieta como capital do turismo religioso. Na justificativa da matéria está o reconhecimento da riqueza do patrimônio histórico e religioso que o município abriga, o Museu Santo José de Anchieta. O beato se tornou conhecido mundialmente após o Papa Francisco, no dia 13 de abril deste ano, assinar o decreto de canonização, tornando-o o terceiro santo brasileiro. Com isso, o município onde o santo passou boa parte de sua vida se tornou um importante destino turístico religioso. Reunião pública da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e da Proteção dos Animais reúne autoridades e profissionais da área. Eles debateram políticas públicas a serem adotadas no Espírito Santo. A Frente Parlamentar em Defesa da Proteção e dos Direitos dos Animais decidiu encaminhar às Secretarias de Estado de Educação, de Meio Ambiente e de Saúde e também ao Ministério Público uma carta com todas as propostas apresentadas em reunião por autoridades e profissionais que atuam na área veterinária. É muita coisa que precisa ser feita, mas eu acredito que dois aspectos são necessários imediatamente. Primeiro, você fazer um programa de controle populacional de animais de rua através da castração em massa, da redução desses animais. E segundo, fazer uma grande campanha educativa permanente para fixação do critério de guarda responsável. As pessoas que adotam os animais precisam conhecer a importância do seu trabalho, da sua decisão e não abandonar os animais nas ruas. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a articulação entre o poder público, os agentes públicos, a sociedade organizada, como associações não governamentais, ativistas, militantes de proteção e defesa dos animais, né? E para que a gente possa iniciar uma discussão, né, efetiva sobre medidas concretas, né, com relação ao tema. Eu acho que o mais importante, que nos diz respeito assim, mais diretamente, é o controle da natalidade de animais errantes, né, sobretudo cachorros e gatos, né, de rua, através de um programa estadual, no âmbito da Secretaria de Saúde, um programa estadual de castração dos animais, né, a discussão do fim dos animais de tração, da exploração de animais de tração, né, sobretudo equinos, muares, né, cavalos, éguas, burros, né, e mais do que isso, quer dizer, nós formarmos aqui um núcleo que permita que a gente haja também a nível federal, pressionando os projetos que hoje existem, são vários, né, no Congresso Nacional, que tratam desse tema. Sobretudo, quer dizer, um mais importante talvez seja a proibição em todo o país da exploração de animais em circos, né, que é uma das grandes lutas dos protetores e defensores dos animais em todo o país. Escritores capixabas recebem a homenagem do Parlamento Estadual. A repórter Gabriela Zorzal esteve na solenidade e tem mais informações para a gente. Gabriela.
Luciana, a literatura capixaba ganhou espaço aqui na Assembleia Legislativa. 30 escritores foram homenageados com a Comenda Mérito Legislativo Rubem Braga. É uma forma de homenagear aqueles que fazem arte com as palavras. E aqui com a gente está uma das homenageadas da noite, a escritora Elisana Lousada, autora de 4 livros. Elisana, você acha que esta comenda é uma maneira de valorizar o trabalho do escritor capixaba? Sim, eu acredito que qualquer homenagem ela é bastante significativa para o trabalho não só do escritor como de qualquer outro profissional. E receber a comenda Rubem Braga é gratificante e até emocionante, porque Rubem Braga ele foi um grande escritor e ele tem renome nacional. Então eu acredito que todos que receberam essa comenda hoje estão assim emocionados, porque é uma comenda importante que leva o nome do nosso Rubem Braga. Né? Obrigada, Elisana. Lembrando que a sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Glauber Coelho. Voltamos ao estúdio. Na série da TV Alice sobre as eleições de 2014, hoje você vai entender o significado dos votos nulo e em branco e saber o que eles representam no resultado das urnas. Abstenção eleitoral, voto em branco e voto nulo. As expressões causam mesmo confusão nos eleitores. Não sei não, não ouvi falar assim não. Não, voto em branco você não vota, nem escolhe nenhum candidato, você prefere não ter opinião. Você vai lá, vota, mas você digita branco e confirma. Você vota, mas depois você vai lá e anula. Aí acaba não tendo uma escolha, candidato. Não sei. Voto em branco eu sei. Quando eu pego, não quero votar em ninguém, vou lá e voto branco, para não dar voto para ninguém. Voto nulo é quando você não tem opção, você pega e anula seu voto. Eu só não sei como é que faz direito. Eu não sei o que é abstenção eleitoral, né? Não sei. Realmente é uma dúvida que a gente tem, né? Sobre o voto em branco e o voto nulo. É bom esclarecer, a gente está por dentro para essa próxima eleição, a gente não errar, né? Ou saber como votar. Não lembro, não. É quando você opta por não votar em nenhum candidato. Só que esse voto, dependendo, pode ser usado para outros. O voto nulo tem a tecla para você votar lá nulo, só que geralmente é dividido entre os candidatos que receberam menos votos. Aí você acaba votando em uma pessoa que você não queria. Abstenção, sim, sei. É quando a pessoa não vai votar no dia da eleição. Voto em branco quando a pessoa não vota, vai e não vota. Isso aí eu acho que é pior do que o voto em branco e do que a abstenção, né? A pessoa ir lá votar e ter que anular o seu voto lá, rasurando. Não sei o que é abstenção eleitoral. Seria o quê? Seria você não optar por votar, no caso. Eu não lembro direito, mas eu sei que quando você vota e não aparece nada, aí você tem que, anula seu voto. Porque em voto em branco eles falam que vai para o candidato que tem a maior quantidade de votos. O nulo você anula completamente o voto. Voto em branco? Voto em branco é um voto que você não vota para ninguém. Simplesmente você está votando porque é obrigado a votar. Voto nulo é um voto que você dá, como diz, de protesto, né? Você vota nulo, um voto de protesto. Não tem problema ter dúvidas. O importante é não ir com elas no dia da eleição. A abstenção eleitoral acontece quando o eleitor não se apresenta em sua zona eleitoral para fazer valer o seu voto. Isso significa que, tendo o direito e também a obrigação de votar, já que o voto é obrigatório no nosso país, o eleitor não comparece às urnas para fazer valer o seu voto. É diferente do voto nulo e do voto em branco. Quando o eleitor digita na urna um número que não corresponde a nenhum candidato, significa que ele vai anular o seu voto. Esse eleitor cumpre a sua obrigação eleitoral, pois se apresenta para votar, mas anula a escolha. O voto em branco tem um significado diferente. Quando o cidadão digita a tecla branco na urna eletrônica, é como se ele dissesse: não tenho preferência por nenhum desses candidatos. Mas afinal, esses votos interferem de alguma forma no resultado da eleição? O voto branco é aquela teclinha que já tem na urna, né? A pessoa vota porque quer votar em branco, não tem um candidato.
O voto nulo normalmente é quando ele erra o voto. Ele vai votar num candidato ou num partido e digita uma dezena de números que não existe, como por exemplo, se ele digitar 99, não existe esse partido 99, o voto é nulo. Okay? Mas não é esse voto nulo que seria possível anular uma eleição. A anulação de uma eleição ocorre quando um candidato recebe mais de 50% dos votos e esse candidato lá na frente, após o resultado das eleições, a Justiça Eleitoral retira esse candidato da disputa por alguma irregularidade que tenha sido feita durante o processo eleitoral ou antes do processo eleitoral. Então, o indeferimento do registro da candidatura dele, por exemplo, então ele deixa de ser candidato, todos os votos que foram dados a esse candidato são retirados. Então, se nesse caso tivermos 50% ou mais de 50% dos votos dados a esse candidato, a eleição seria, no caso, anulada. Veja a agenda de eventos programados pela Assembleia Legislativa para os próximos dias. Quinta-feira, 3 de julho, 7 horas da noite, sessão solene em comemoração aos 38 anos do Cresce, no plenário Dirceu Cardoso. E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Ares. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.